No caso, falando por mim, eu descontava na comida. Aquele momento era um momento prazeroso, como se eu não tivesse prazer mais em nada na vida. Aquele momento era um momento que eu consumia comidas, né, hipercalóricas, hiperprocessadas, que o corpo não dá conta de processar, ele já transforma em gordura, estoca, né, em glicose. E é tudo isso. Ali eu tô contando aqui semanalmente a minha história para emagrecer 30 quilos novamente até 2024. Eu vou contar ali no maiores detalhes possíveis. Já abrindo um adendo, quem quiser acompanhar isso em real time, em tempo real, tá? Eu tô postando tudo no Instagram. No Instagram eu tô postando diariamente todas as minhas refeições. Então, se você quiser acompanhar isso, não deixe de seguir lá no Instagram. Aqui eu tô fazendo um apanhado. Aqui eu tô catando assim as principais dicas, insights que eu tive durante a semana pra ajudar alguém que tenha, né, que queira aí ter uma vida mais saudável, que é algum tipo de ajuda que eu posso, na minha humildade, poder ajudar, porque eu já passei por isso uma vez, tô passando a segunda, quero documentar direitinho essa vez. E principalmente porque alguém já me influenciou no passado. Essa aqui é a real. O YouTube fez muita diferença pra mim, eu decidi que eu quero fazer diferença na vida de alguém também. Então vamos embora. Fora isso, no decorrer do vídeo, eu vou contar aqui quais foram as medidas que eu perdi. Eu já fiz um comparativo aqui, eu já fiz um vídeo, inclusive, as medidas que eu perdi, o peso que eu perdi, porque eu acabei me pesando. Eu tava na farmácia com minha mãe, eu me pesei. Mas tá tudo bem, tá tudo sob controle. A gente mexe ali com o emocional, tá tudo certo. E eu vou explicar pra vocês de novo essa relação com a balança, porque que eu não acho saudável, porque eu joguei minha balança fora. Fora isso, hoje eu trouxe pra vocês as calças, pra mostrar ali as calças, né, que eu vou usar como cinto, né, com aqueles furos dos cintos que eu dei o exemplo do homem. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou fixar aqui. Você assiste lá, tá bacana, que foi da primeira semana. Eu vou dar uma pincelada na primeira semana e eu vou partir pra segunda semana pra esse vídeo não ficar longo, por favor. E eu trouxe as calças pra mostrar pra vocês que eu tô com a 46, daqui a pouco eu dou um close aqui na 46. Trouxe a 44, a 42, a 40 e a 38. A 36 tá muito Barbie. Não é meu caso, eu sou a Suzy, eu sou do Team Suzy. Mas vamos lá. Meu nome é Michelle, seja bem-vindo de volta a esse canal. E essa é minha jornada de emagrecimento, para emagrecer 30 quilos até 2024 e eu vou contar pra vocês tudo que eu vou fazer até lá. Tá, resumindo a primeira semana eu te dei aquele exemplo, né, de alavanca, de fazer exercício físico. Eu tô com uma cola aqui, gente, pelo amor de Deus, perdoa, tá? De alavanca, fazer exercício físico, me obrigar a comer, o controle, o monitorar o estresse. E se eu não me engano, teve, né, a questão da calça, que é não, eu tô aqui com meu café, sem açúcar. Então, assim, falando da alavanca, a alavanca, ela sim me impulsionou essa semana em momentos que eu decidi que achava que não ia fazer exercício, ou que eu ia acabar abrindo mão aí da minha dieta para comer alguma coisa fora. Eu lembrei daquela situação, pá, cortou. Nada disso, vamos seguir com a dieta, eu tenho uma meta a cumprir. Então, isso ainda funciona perfeitamente. A segunda, que foi o exercício físico, eu continuo dormindo muito bem. Eu senti muito a diferença no meu sono, que antes não foi tão perceptível em outros momentos da minha vida. Esse aqui foi super. O exercício físico, não tenho o que dizer, gente. O exercício físico melhorou muito meu sono de novo, tá? É como se, assim, durante o dia, entra no terceiro também, né? A alimentação influencia. A alimentação e o exercício físico que eu tô fazendo, eu tô disposta durante o dia, chega à noite, deito a cabeça no travesseiro, já tô indo dormir direitinho. É isso. Eu voltei, o meu ciclo circadiano tá voltando ao normal. Falando uma pincelada sobre comer, gente, realmente o estímulo, quando a gente não se propõe a estar numa dieta, o estímulo que a gente faz de comer sabor doce é muito forte, é muito grande, de você, tudo tem adoçado hoje, tudo é
É um assunto, assim, muito denso sobre industrializados que talvez em algum outro momento eu traga aqui no canal, mas se você for perceber, se eu pegar uma embalagem de alguma coisa, de algum suco, de algum lanche, tudo que tem carboidrato, tudo que tem porcentagem, o grama de carboidrato, contém açúcar ali, vai virar açúcar dentro de você. Aí, às vezes, você pega um lanche, tem uma quantidade de carboidrato, pega alguma coisa, não pega nada? Não, não pega nada. A questão é que a gente tá o dia inteiro comendo várias coisas que contêm carboidratos. Então, novamente, se você não pegou essa ideia do carboidrato, volta aqui no vídeo, tá? Que vai fazer sentido para você. E eu conhecer toda a minha alimentação, a diferença é essa. Você vai ter que aprender a distribuir ali a sua nutrição entre os alimentos. E se não for o caso de você conhecer melhor os alimentos, é o caso de você pagar uma nutricionista. Só que, indo na nutricionista, você tem que ter essa percepção de que ela faz a parte dela, colocando muitas vezes ainda o que você gosta de comer dentro de um cardápio que você vai seguir à risca, para não bagunçar o trabalho dela. E você honrando com a sua parte. Aí entra a questão da mentalidade, entendeu? De você ser responsável e seguir aquilo que ela passou para você. Vai ajudar você, vai ajudar o trabalho dela. Combinado? E monitorar o estresse, gente. Monitorar o estresse eu acho totalmente crucial, porque são nos momentos que eu tô estressada, né? Tipo assim, um exemplo que eu ia trazer para vocês. A gente tá assim, com o copo cheio de paciência. Vamos supor, tá? A gente tem um copo cheio de paciência durante a manhã. Você dormiu, você acordou e você tá renovada. Você teve um sono regenerativo, um sono bom, você está renovada. E conforme você vai andando no seu dia, fazendo as suas coisas, alguém que vem, alguém ou algo, por alguma razão, dá um tapa nesse copo e sai um pouco de água, que é sua paciência. E isso vai te deixando estressada. Então, cada vez que alguém bate no seu copo, rouba um pouquinho da sua paciência e te deixa estressar. Você chega no final do dia, aí no caso, falando por mim, eu descontava na comida. Aquele momento era um momento prazeroso, como se eu não tivesse prazer mais em nada na vida. Aquele momento era um momento que eu consumia comidas, né, hipercalóricas, hiperprocessadas, que o corpo não dá conta de processar, ele já transforma em gordura, estoca, né, em glicose. E é tudo isso. Monitorar o estresse, gente, é super importante. Você não pode deixar, não dá pra deixar isso passar batido. E tem várias maneiras de você fazer isso, mudando o ambiente, parando de ver TV, parando de confrontar pessoas, brigar por coisas que não cabe a você. É um processo de autoconhecimento que você vai lapidando aos poucos pra não cair em roubada e não deixar ninguém roubar a sua paz. Pronto, falamos de estresse. O próximo isso daí foi uma pincelada da semana passada, tá? Porque agora que eu vou entrar na segunda semana, que foram meus resultados da segunda semana, que primeiro, eu vou trazer em tópicos de insights que eu tive de coisas importantes, tá? Me obrigar, lembra que eu falei pra vocês de me obrigar a comer comida de verdade? Como se fosse, literalmente se obrigar, como se fosse uma mãe que vai dar comida pra um filho e o filho fala, ai, não quero comer isso, ela fala, vai comer. É tipo isso, tá? Só pra você ter uma noção. Caiu o café no chão. Então, cada vez que eu me obriguei a almoçar e a jantar, e não interessa o cardápio, se era congelado, se eu fiz e congelei, se eu consegui refogar na hora, se foi... A importância é ser nutritivo e, de preferência, comida de verdade. Toda vez que eu me obriguei a fazer isso, entre as refeições, tipo, eu fui perdendo a fome de manhã,
Então eu acordava, não estava com tanta fome. Foi aí que eu comecei a fazer aquele aeróbio em jejum, entendeu? Quanto mais... Isso daí, gente, é iniciação para quem quer fazer jejum intermitente. Como que você começa a fazer jejum intermitente? É parando de comer? Não! É você comendo melhor no almoço e na janta. Quanto melhor você comer, nas suas outras refeições, você não, seriam os lanches, você não vai, você tá saciado, você não vai comer, certo? Me deixa aqui embaixo comentários se vocês entenderam, porque senão eu explico no próximo. A questão é essa: quanto mais você come bem, alimentos nutritivos, a sua saciedade vai, sabe? Parece, a sensação que eu tenho, gente, é que parece que seu corpo fala, tipo assim, ah, agora que você me alimentou, pode fazer o que você quiser aí, dar conta do seu trabalho, trabalhar, não sei o quê, estudar. E eu tô de boa aqui. Não preciso de agora. Agora sim, tô alimentado. Gente, é essa a sensação que eu tenho, tá? Então eu repito, lá do primeiro vídeo. Muitas vezes a gente fica preocupado em que lanche vai fazer em uma refeição e outra. A gente quer sugestão de lanche para carregar por aí, entendeu? Que seja simples, que seja prático, e a gente não se toca. Quanto mais almoçar e mais você jantar, melhor, você não vai precisar das outras. E nada contra, se você precisar, coma, tá? E eu quero dar uma pincelada aqui sobre gula, tá? Uma coisa que ficou bem claro pra mim esse final de semana, teve uma ou duas vezes que eu fiz um prato que tava muito gostoso. Eu vou colocar aqui qual que era o prato, pra você que ainda não me segue no Instagram, vai seguir. Eu fiz um prato e ficou muito gostoso. E eu falei pra minha mãe, eu falei assim, ah, acho que eu vou repetir, só que eu já tava saciada. E eu repeti um pouquinho daquele prato. Cara, o sabor não era o mesmo. O sabor não era o mesmo. Então, às vezes, eu acabo assim, né? Me tocando que quando eu como alguma coisa, é a mesma sensação, gente, do doce. Você pode falar que não, mas você pode perceber que é real. Se você pegar um monte de brigadeiro, alguma coisa do tipo, o primeiro que você come, aquela primeira colherada de brigadeiro é sensacional. As outras, tipo, é só pra, entendeu? E eu não é por mal, porque eu sou a pessoa que já acabei com panela de brigadeiro sozinha, o pacote de biscoito sozinha. É que quando eu como em excesso, quando eu como assim em grande quantidade, que é porque eu tô, né, me anestesiando, é porque eu tô assim descontando na comida alguma frustração. A real é essa. Mas quando a gente come muito bem, a gente vigia porque a gente tá em dieta, não é. Primeiro que você vai ter que ser responsável pelos seus resultados na dieta. Então, se você quer um resultado melhor, é óbvio que você vai, por mais vezes, se privar de alguma coisa. Mas a gente aprende. Tem uma hora que aquilo é tão significante pra você, a gente aprende a fazer escolhas, tá? Pô, o estresse, eu coloquei o estresse aqui de novo. Mas é isso, gente. O meu, eu vou falar, é um hábito que eu criei desde pequena em consumir açúcar. Foi inconsciente, tá, gente? Em algum momento, que demora muito, gente. Eu fui entender isso na vida adulta. Que quando eu era pequena, estava muito satisfeita, insegura, chateada e talvez eu não conversava isso com ninguém. Através do consumo do açúcar, eu estimulei aquilo como se fosse um calmante, como se fosse uma coisa gostosinha. E meu cérebro adorou essa ideia. E toda vez que eu ficava triste, ele sugeria a mesma coisa para mim. Isso dura até hoje. Só que quando a gente tá de dieta, orar e vigiar. Prioridade, gente. Uma coisa que aconteceu comigo essa semana, em questão de prioridade, foi quando você marcar alguma coisa, eu marco alguma coisa que eu vou fazer todo de manhã, todo dia, vou fazer exercício em jejum. Foi um combinado, eu cumpri. Aí teve momentos que o exercício físico
chega no final da tarde, lá no começo da noite, que eu ia fazer o tempo que eu tinha que fazer exercício físico, um dia já ficou comprometido. Aí eu tive que me virar nos 30 para ir. Mas uma vez que o exercício físico, gente, ele tem que ser levado a sério como se fosse um compromisso na agenda, um compromisso com o dentista, um compromisso com você. Então, principalmente no começo do dia, ou se eu estipulo a agenda da semana, é isso que eu faço. Meu exercício físico tá ali embutido no meio das minhas atividades diárias. Isso funciona muito para mim. E é óbvio que quanto mais você traz as coisas importantes pro seu começo do seu dia, aquilo também manda um sinal pro seu cérebro de prioridade, que aquilo é importante para você. Então, você mata, né, aquelas atividades importantes logo de manhã. O que eu queria contar nesse vídeo também? Eu me deparei em situações essa semana com o consumo de açúcar. Quando eu tô em casa, que eu preparo, que eu fico com aquela, né, eu me adianto, eu falo assim, eu vou comer essa refeição, eu vou... 99% de chance de eu seguir aquilo que eu preparei, que eu me responsabilizei em consumir. E sexta-feira eu saí e eu não achava que eu ia comer fora, eu acabei comendo com uma amiga minha. Então, assim, eu vou dar aqui para vocês 3 dicas que eu costumo fazer quando eu me deparo com açúcar na dieta, porque a ideia era não consumir. Só que somos seres humanos, estamos largando às vezes uma dependência do açúcar, então eu fiz um combinado comigo. O primeiro combinado era, eu ia consumir se em algum momento da minha vida eu não tivesse assim provado aquilo que estava na minha frente. Ou se é um restaurante que eu não fui antes, eu queria passar por aquela experiência. Eu não vou me privar, entendeu? De consumir aquilo, sendo que essa é uma primeira experiência para mim. E olha, ainda bem que eu cheguei nessa conclusão, porque aquele restaurante, gente, era uma lanchonete com, assim, estilo mineira. A primeira vez que eu fui na minha vida. Eles trouxeram, eu vou colocar um pedacinho do vídeo aqui, eles trouxeram, eu escolhi, né? Eu escolhi um prato que vinha com 3 colheradas de recheio, uma bolachinha que eu não tenho ideia do que é aquela bolachinha, que era como se fosse um wafer, tá? Partido em 4, e um café. Aquele café eu sei que tava sem açúcar, mas ele tinha um pouquinho de frutas vermelhas em calda. Então, conforme você ia bebendo, misturava tudo e aquilo virava uma explosão de sabor. Então, ali eu tive uma experiência que eu não tive antes. Eu vou me culpar por causa disso? Não. Aí vem a minha mentalidade de dia seguinte voltar para dieta. Quando eu voltei à noite para casa, eu estava jantando algo saudável, que era a minha sopa que já estava preparada. Então, você começa a fazer combinados com você de eu me permitir ter experiências que eu não tive antes. Agora, por exemplo, se eu tivesse ido numa lanchonete, alguma coisa que eu já fui em outras vezes na minha vida, que eu já conhecia o sabor daquela torta, não fazia sentido para mim sair da dieta, entendeu? Ou se não, entra até no caso, tipo, de você... Já teve vezes que eu dividi um doce com minha mãe, para não ficar de fora da rodinha. Então, assim, você começa a criar uma alternativa para você, que é diferente do que você fazia antes, de precisar repetir aquele prato, ou pedir 2, ou pedir muito açucarado. A ideia de você continuar provando algumas sobremesas é justamente você saborear mais, sentir o sabor daquilo ao invés do açúcar. Aquela dependência do açúcar, certo? Segunda coisa que eu aprendi a fazer em relação ao açúcar era tudo que eu estava acostumada a comer de açúcar, eu transformar na versão saudável. Isso daí eu tô falando assim, vou dar uns exemplos bem claros, tá? Por exemplo, brigadeiro. Se você for na internet, tem a receita de brigadeiro de biomassa de banana verde, né? Só de falar o nome. Aí o café de novo. Eu tô babando. Então, assim, brigadeiro de biomassa de banana verde. Cara, nunca vai substituir o brigadeiro de leite condensado. Não vai. Então, assim, você vai ter que fazer uma escolha. A gente precisa aprender a fazer escolha, porque você pode.
comer tudo que você quiser, mas a gente tem que aprender a lidar com a consequência. Podia ser que se eu tivesse provado aquilo na lanchonete, eu não afetasse a minha dieta e eu não tinha mais emagrecido o que eu emagreci. E eu resolvi bancar esse resultado, entendeu? Então, assim, voltando para essa questão do brigadeiro, biomassa de banana verde. Cara, entre comer esse brigadeiro e comer o real, eu prefiro comer o real. Só que ao invés de comer 5 reais, 5 da receita original, eu vou comer um só. Já começa por aí. De duas uma, ou você vai começar a reduzir as porções do que você está acostumado a comer e ter percepção para não repetir tanto, né, na vida. Né? Eu passei a adotar esse método, ou eu transformava de fato, né, alguma receita que eu comia antes em coisa mais saudável. Você quer um exemplo mais palpável? Chegava, lembra que eu falei daquela questão de estresse? Chegava no final do dia, eu comia muita coisa. Eu jantava e vinha com a sobremesa e vinha com... Eu ficava beliscando até eu parar de assistir o que eu tava assistindo ou ir dormir. E porque eu já, né, ia dormir super... Tá? Não tem nem uma palavra pra definir isso, foi mal. Então eu comecei, a ideia que me passaram com a low carb é que eu podia comer o quanto que eu queria, desde que eu ficasse nas regras da low carb, que low carb é uma estratégia para perder peso. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre low carb, que eu amo. Eu comecei a mudar todo o meu cardápio, aí que eu comecei a perceber, assim, cara, muito 100% que eu descontava minhas emoções na comida. Por quê? Eu comecei a comer bem, eu ficava saciada e quando eu via, eu tava comendo algo que não tinha açúcar, então não fazia sentido eu ficar comendo aquilo bastantão, porque não era gostosão, que nem um doce que você não para de comer. Aí que eu fui perceber, eu falei, nossa, né, eu acho que já chega, eu não quero mais. Entendeu? Isso daí fez uma diferença absurda. Então, eu comecei a fazer assim, ó, panqueca de banana com ovo. Bom, tem proteína, é sucesso. Panqueca de banana com ovo, talvez tem gente que usa whey. Fazer um mousse de abacate com cacau, que meus olhos acham que é chocolate, mas não é. Eu colocava adoçante nisso daqui, porque o abacate não tem nada de açúcar. Então, você vai começando a substituir. No comecinho também, eu fazia, por exemplo, ao invés de comprar uma lasanha pronta do freezer, eu fazia minha lasanha em casa. Ao invés de comprar um hambúrguer pronto em algum lugar que eu não sei como que a pessoa fez, eu fazia um saudável dentro de casa. Isso daí também funciona. Tá? E por fim, uma coisa que fez muito sentido pra mim também foi deixar pra comer, ao invés de comer um doce à tarde ou à noite, eu trazia aquele doce pra depois do almoço. Ao invés de deixar um doce largado no meio da tarde, que ia me dar um pico de insulina sozinho, eu trazia esse doce pra depois do almoço, sobremesa mesmo. E tudo aquilo que eu comi no almoço fazia não ter aquele pico de insulina. Então, teoricamente, no dia você ainda estava comendo aquele docinho, entendeu? E é isso, gente. É um monte de estratégia que eu bolei aí durante o dia. Agora, só para constar, só para encerrar a questão, eu acabei passando na farmácia, eu me pesei, eu tava com roupa, eu tava, né, tudo... com a consciência que eu tinha feito uma semana 100%, 99%, e quando eu me pesei, deu 98 quilos e 800 gramas. Então, eu emagreci 1,2 kg, tá? Menos 1 centímetro no busto, menos 2 na cintura, menos 1 na barriga, menos 4 no quadril de Suzy. Menos 2 nas coxas e menos 1 em cada braço, tá? Mas é isso, a gente tem assim, de semana a semana, um exemplo que o nosso corpo vai começando a responder melhor. Às vezes o benefício,
de você ter mais saúde é mais válido do que você ficar pensando no peso da balança, entendeu? E quer outro exemplo? Às vezes a gente se pesa na balança e quando vai ver, dava a impressão que eu já tava com 90 quilos, me achando que eu tinha perdido 10 quilos em uma semana, né? E sem passar fome nem nada, eu desci pro 98, não, 98,8. Estação de rádio. Eu desci para 98 e tive aí 13 centímetros, né, de centímetros a menos. Eu vou documentar tudo isso daí para não perder esse rastreio. Mas o mais importante, gente, é isso. Aquela situação de, tipo, o time que tá funcionando, a gente não mexe. Então, assim, pode ser que eu precise fazer umas ajustes para semana que vem se eu mudar o meu horário de trabalho. E eu vou trazer isso para vocês como exemplo. E as calças, que realmente uma sensação, essa calça que já tá... Eu vou trazer outro ângulo aqui pra vocês, essa calça que já tá balançando e ela tá aqui, ó, com palma aqui atrás sobrando. Então é por aí que eu quero seguir, é por aí que eu quero avaliar meu emagrecimento e seguindo, reforçando a minha cabeça do objetivo que eu quero, de ter mais saúde e de voltar a entrar em todas as roupas do meu armário. Tá bom? Fica com Deus, comenta aqui tudo que vocês... Comenta aqui embaixo. Um beijo e até semana que vem.